Aula de número 25. Já estamos bem avançados. Nessa aula vamos estudar o artigo 22A. Você vai ver que tem 22A, 22B, 22C, tá? E temos que nos atentar para isso. No artigo 22A, nós vamos estudar aqui sobre a possibilidade de concessão de medida cautelar ou de urgência, né? Dentro do procedimento arbitral. Mas tem também, Giovanni, medida cautelar de cautelar ou de urgência no procedimento arbitral? Sim, isso foi incluído pela nova lei da arbitragem, que, como eu sempre digo, de nova, no nome não significa que ela substitui, ela só veio mesmo, né? Antes era um projeto, foi aprovado para dar ali mais segurança jurídica para o árbitro, para as partes. E aí então, esse projeto foi aprovado e introduziu aí novos artigos, uma nova seção, onde deixou a lei da arbitragem, que é a lei de número 9.307, digamos assim, mais forte, mais robusta, assegurando mais direitos. E um deles é a concessão de medida cautelar ou de urgência. Vamos ver então, artigo 22A é a nossa aula 25. Vamos lá. Artigo 22A. Antes de instituída a arbitragem, nesse caso que nós vamos ver aqui, antes de ser instituída a arbitragem. Quando é que a arbitragem ela é instituída? Já foi falado nas aulas anteriores que a arbitragem ela é instituída quando as partes elas escolhem um árbitro, tem ali a convenção de arbitragem e naquele momento nasce o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória. E aí então é naquele momento que é instituída a arbitragem. Perdão. As partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Então, antes de ser instituída, as partes elas podem recorrer, a parte interessada no caso, né? Ela pode ir lá e recorrer ao Poder Judiciário uma medida de concessão, a concessão, aliás, de medida cautelar ou de urgência. Só que aí vamos entender um pouquinho o que é uma medida cautelar ou de urgência. Vamos entender um pouquinho. Vamos lá. Para que serve a medida cautelar? Medida cautelar é um procedimento jurídico usado para proteção ou defesa de direitos ameaçados. Essa aqui é a essência da medida cautelar. Por isso que é uma cautela, né? Cautelar, medida cautelar, ou seja, para ali proteger ou defender direitos que estão ameaçados. Não é de qualquer maneira, é direitos que estão ameaçados, que visam a tomada de providências antes do desfecho final do processo. Então não tem ali, por exemplo, a satisfação da parte. Não tem, porque o processo ainda vai ser deferido, né? Mas essa medida cautelar, ela vai proteger o direito ameaçado, o direito que pode ser ali danificado, mediante prova de que realmente esse direito sofre ameaça ou pode ser danificado. Aí a gente tem uma medida chamada medida cautelar que o Poder Judiciário emite para proteger esse bem, E aí então vai correr todo o processo, nesse caso, como nós estamos vendo, o procedimento arbitral vai correr normalmente, mas o bem está sob a tutela já
da parte que fez a provocação do juiz, né? Da parte que pediu a concessão. E aí então já está sobre a tutela dele. Não significa também que ela terá direito àquilo ali. Mas como ela já apresentou provas que ela é detentora daquilo ali e que aquele bem está ameaçado, né, ser destruído, por exemplo, aí então o juiz antecipa aquele bem sobre a tutela da pessoa, mas não significa isso, não significa que acabou ali o procedimento, não, o processo vai correr normal, não significa que o desfecho também vai culminar com a tutela permanente daquele que teve a concessão da tutela cautelar, não significa essas duas coisas, mas é um dispositivo muito importante que visa a proteção do bem, que está sob ameaças. Aí tem que ser comprovado, né? Aí temos aqui a seguinte questão mais, né? Defesa de direitos ameaçados, que visam a tomada de providências antes do desfecho final do processo, visando conservar, então sempre visa conservar, assegurar o direito, prevenindo o dano ou garantindo o resultado útil do processo. Então essa é a ideia da medida cautelar, diferente da de urgência. A de urgência não precisa ter comprovação de que será danificado, por exemplo, que o bem será danificado, será destruído. Não precisa de comprovação. Não precisa de comprovar que representa o perigo, né? de ser destruído, de ser danificado o bem, mas tem que se apresentar a urgência. A questão que, como já deriva o nome, né? A urgência. Então essa é a diferença. E também tem o mesmo significado. Não tem a satisfação da parte ainda, né? Porque o processo ainda vai correr, o processo arbitral ainda vai correr e não tem nada terminado ainda. Então ainda vai ter o deferimento, o árbitro vai proferir a sentença e essa sentença pode até mudar a situação, não é verdade? Pode até mudar a situação. Mas veja só, deixa eu trazer uma breve reflexão sobre essas medidas que pode ser, sim, um direito das partes segundo a arbitragem de acionar ali o Poder Judiciário para ter a concessão. Deixa eu só trazer uma breve reflexão. A arbitragem, ela visa ser mais rápida, né? Mais rápida. Nesse sentido, o que acontece? A gente vai ter um processo arbitral mais célere, diferente da justiça comum, que tem ali recursos, que depois tem anulação ali da audiência, né? Que muda as datas disso, que vai para A, vai para B e vai prolongando, se arrastando. Essas medidas no procedimento judiciário, elas muitas vezes, quando comprovadas, elas realmente se faz necessário a petição. E aí então a parte interessada, que é detentora daquele direito, vai e pedir a concessão. O juiz dá a medida cautelar ou de urgência ou antecipada, que também tem antecipada, que já dá o caso concreto, né? Já vai correr, mas o direito já está assegurado, porque já está comprovado que a parte tem direito. Mas aqui não fala na arbitragem, não fala de tutela antecipada, vamos ficar então só na cautelar e de urgência. Mas aí dá por quê? Porque vai demorar um tempão para ser solucionado e o bem não pode ser prejudicado. Mas aí o que eu quero dizer com isso? Na arbitragem a gente busca, principalmente na arbitragem por equidade, né? E na de direito também, a celeridade.
então vai ser mais rápido o procedimento arbitral. Há casos, como eu já falei aqui em uma das aulas que ficaram aí para trás, não me lembro qual, que teve um procedimento arbitral que as partes determinaram que o árbitro desse a sentença em 24 horas. Então não tem por que pedir uma medida uma medida cautelar ou de urgência, porque é um pouco mais rápido. E outros casos também, na maioria dos casos eu posso dizer, o procedimento é mais rápido, mas é lógico, o que eu estou falando que é na maioria dos casos, não significa que são todos os casos. Pode ser que você enfrente um procedimento que demore aí, por exemplo, 6 meses para resolver. Aí, conforme até o artigo 23, que pode ser até 6 meses, né, para proferir a sentença, e aí então, digamos que a parte não pode esperar esses 6 meses, né? Então, vai pedir a medida cautelar. O que eu quero dizer com isso é que antes de pedir a medida cautelar, a gente tem que pensar nisso. Se precisa realmente de pedir, ou se vai pedir só porque acha que tem um direito, mas a coisa vai correr rápido e não precisa, na verdade. Mas aí a gente vai entender agora com o que acontece quando isso é pedido ali pelas partes, ou pela parte interessada. Olha só, aí a gente tem aqui o parágrafo único que fala sobre essa questão. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. Então, uma das regras é essa. Depois a gente vai ver, nas próximas aulas a gente continua debatendo esse assunto. Uma das regras é essa. Pode cessar a eficácia se a parte interessada não requerer a instituição de arbitragem no prazo de 30 dias ou árbitro único. Ela tem que requerer a instituição de arbitragem ou árbitro único, ou seja, ela não faz isso totalmente autônoma ao procedimento que já está tendo o procedimento arbitral. Não. Ela está ligada ao procedimento arbitral, ela tem que saber que o compromisso dela é na arbitragem. Se ela está acionando o juiz estatal pela medida cautelar ou de urgência, mesmo assim, ela não está acionando de forma a se separar da arbitragem, o árbitro nem está sabendo disso, ou o tribunal nem está sabendo disso, e não vai, e de repente vão pegar de surpresa ou algo parecido. Não. Ela está sempre ligada ao tribunal arbitral, a qual está compromissada, ou o árbitro único. Por isso que ela tem que chegar ali no prazo de 30 dias. Ela tem que requerer. Passou o prazo de 30 dias, ainda que o juiz concedeu para ela, ela perde o direito, porque ela tem que requerer junto ao árbitro único ou tribunal arbitral. E aí nós vamos entender nas próximas aulas mais um pouquinho como que funcionam essas questões de medidas cautelares de urgência e também da carta arbitral. Vamos avançando? Então vamos à nossa próxima aula.